Este projeto recebemos de um cliente que se queixa que não consegue desenhar os telhados de maneira adequada. Bom, eu vou primeiro verificar se é preciso mudar algumas configurações nesse arquivo antes de começar a desenhar o telhado mesmo. Primeiro eu vou vir nessa vista superior aqui e vou selecionar o modo de visualização em Wireframe. Com esse modo, o Arquivo 3D mostra uns triângulozinhos que representam cada uma das águas, que ele pode mostrar em algumas situações onde as águas não são desenhadas. Quando ele não consegue desenhar a água, ele desenha o triângulo, mas não desenha a borda da água. E com isso, a gente selecionando o triângulo, consegue editar os grips até corrigir o problema. Olhando de perto aqui, eu vejo que tem dois triângulos no mesmo lugar. Provavelmente existem mais telhados nessa posição. Vou selecionar um deles, verificar como é que está configurado, para saber por que não aparece aqui na planta baixa, certo? Quando eu olho para as propriedades daquele telhado, daquela telha, aliás, esse objeto é uma telha, a gente pode ver aqui em cima, ó. Eu vou na propriedade do estilo e seleciono aqui a planta baixa, o tipo de vista 2D é planta, né? E está escrito aqui visualizar 2D nada. Esse nada significa que ele não vai desenhar o objeto em 2D. Se eu quero ver a projeção desse telhado, eu tenho que, ou ele em vista, eu tenho que escolher aqui para ele desenhar borda e vista. Agora já aparece aqui o objeto desenhado no pavimento inferior. No caso aqui ele está aparecendo em projeção. Se eu teclar F5 com essa vista 2D na tela, ele vai redesenhar essa vista 2D mostrando as outras águas. Certo? Bom, voltando para cá, nós vemos que nós temos mais de duas águas no mesmo lugar. E como eu não sei como é que estão as ordens dessas águas, deixa eu voltar ali de novo. Como eu não sei como essas águas estão ordenadas, porque elas estão duplicadas, eu posso apagar as águas erradas. Então, é mais fácil apagar todas elas e fazer de novo. Eu vou chamar o comando erase, vou selecionar com crossing aqui, para pegar tudo que está cruzando essa área. E ele me informa aqui embaixo na linha de comando que eu tenho 11 objetos selecionados. Eu vou apagar as 11 águas. Vou desenhar de novo. Só que eu vou desenhar aqui na planta baixa superior. Eu quero que essas águas fiquem pertencendo ao pavimento superior, em vez de pertencer ao térreo. Eu já vou explicar por quê. Chamo o comando para desenhar telhado automático. Escolho que eu quero desenhar telhas. Vou desenhar no pavimento da vista 2D. Se eu informar os pontos aqui no pavimento superior, o pavimento do telhado vai ser o pavimento superior. Só que nesse pavimento aqui a cota de base é 0. Ele fica exatamente na cota da laje desse pavimento. E o beiral de 1 metro. Então agora eu vou informar um retângulo com 2 pontos, que vai ser uma área que englobe essa parte aqui da casa, que é o que deverá ser coberta no nível do planta baixa superior. Pego primeiro esse canto aqui, que é o canto da nossa garagem lá embaixo, e agora eu pego esse outro canto aqui. Ele desenhou o telhado. Não é exatamente assim que nós queremos. Então eu vou tirar essa água aqui que está sobrando. Já ficou bem melhor. Bem mais parecido. Vou girar um pouquinho. O que ficou faltando agora talvez seja ajustar alguns grips, mas aqui está certo. Do outro lado, vamos ver. Também está certo. Sim, também está certo. Então o que falta agora é retirar esse pedaço do meio aqui que não tem telhado. Para isso nós vamos criar um modelador. Active. Vamos criar um volume em 3D.
E o estilo desse volume é o estilo modelador. É um objeto que não gera 2D, mas ele é usado para fazer, pode ser usado para fazer subtração. Eu vou desenhar um volume do tipo prismático, informar um canto pegando uma referência nesse canto aqui, puxo um pouco para fora. Depois eu pego esse outro canto aqui e puxo um pouco para dentro. Ah não, eu não estou informando só a distância. Então eu posso vir até aqui. Agora sim, em Y eu tenho que vir até aqui. E eu tenho aqui um objeto em 3D, que é esse sólido aqui, que vai fazer a subtração nas águas. Então para isso, eu seleciono a água que eu quero modificar, no caso são as 3. Seleciono as 3 águas, clico com o botão direito e peço para associar um modelador por subtração. E seleciono o modelador que é esse volume que eu criei. Pronto. Esse volume modelador ele não vai ser plotado, ele não gera 2D, ele está ali simplesmente para efeitos de modelagem. Se eu pegar os grips desse volume e modificar, o telhado vai modificar também. Certo? Bom, vamos continuar então. Ah, aqui eu passei demais, ó. Vamos corrigir esse volume. Passei do ponto ali. Então vou pegar esse ponto aqui, pegar esse aqui como referência e trazer até aqui. Pronto, o telhado já está corrigido. O volume modelador é muito eficiente nessas situações. Agora vamos fazer a parte de cima do telhado. Deixa eu ver uma coisa. Eu tenho aqui um outro piso, uma parede aqui. Essa parede está no pavimento caixa, só que está na cota de base 0,5. Eu não sei exatamente por que ele está nessa cota. Ele podia estar na cota de base 0, né? Vamos pegar todas elas. Colocar elas na cota de base 0. E vamos modificar o pavimento. Subir um pouquinho ele para botar o telhado no próprio pavimento. Vamos configurar. Selecionar o pavimento caixa e dizer que ele vai ter, em vez de 5.9, 5.9 mais 0.5, que foi o que nós modificamos. 6.4. Modifica e OK. Pronto, a parede já subiu um pouquinho mais. Então agora nós podemos desenhar o telhado nesse pavimento. Vamos na planta baixa aqui de cima da caixa d'água e para informar os pontos de desenho do telhado. Então chamamos o comando de telhado automático, escolho que eu quero desenhar telhas, peço para usar o pavimento da vista onde eu informar os pontos, nessa vista 2D, e no caso a cota do pavimento, a cota das águas vai ser 0, porque fica na cota do pavimento. Vou informar pontos. Eu informo os pontos na parede e depois o comando faz um offset de 1 metro para fora. Só que nós temos que cuidar com algumas situações. Por exemplo, se eu tenho um afastamento entre duas águas paralelas de exatamente 1 metro, aqui no caso eu tenho um pouco mais. Se eu paro o cursor aqui e olho lá embaixo no canto da linha de comando, no canto da barra de status aparece a distância de 1 metro e 15. Então aqui tudo bem, posso vir para cá. Agora venho para cá de novo. E agora temos uma outra situação aqui que é a sacada. A água teria que vir até aqui. Novamente eu olho no canto da barra de status e ele mostra aqui nesse cantinho. Ele mostra que a distância que nós temos aqui é 1 metro. Essa situação aqui vai causar um erro no telhado. Vai fazer um offset de 2 linhas e elas têm um afastamento de 1 metro entre si. Então eu teria que informar, porque o beirado também é 1 metro, né? Eu teria que informar uma distância um pouco maior aqui. Eu vou usar aqui 1,10 metro. Vou forçar para ficar um pouco mais para fora. Certo?
Agora eu peço perpendicular a esse aqui, depois aqui, aqui, e fecho. Pronto, eu só precisei forçar um pouquinho mais para fora aqui para passar da distância de 1 metro, que é a distância do beirado, que é o afastamento que ele vai fazer. O comando desenha as águas direitinho, já aparecem elas prontas ali. Certo? Aparece aqui em vista, nas outras plantas baixas aparece em projeção. E agora nós temos que fazer o nosso furo ali, não é? Para fazer esse furo, nós vamos de novo criar um objeto modelador. Eu gosto de usar o modelador porque a gente associa o modelador às águas e depois, quando modifica o modelador de lugar, todas as águas que estão vinculadas ao modelador são atualizadas automaticamente. Então eu vou pedir para desenhar um volume em 3D, usando o estilo modelador. É um volume prismático, porque eu posso informar os dois cantos, certo? Informo um canto aqui, a escala em X, a escala em Y, e em Z, vou colocar em Z 4 metros. Ele colocou meu volume aqui, provavelmente aqui dentro. Sim, ele está aqui dentro, ó. Eu vou colocar ele no pavimento da caixa, isso. Daí ele sobe. Pronto, ele já subiu. Agora eu só preciso selecionar as águas e pedir para subtrair o modelador. Posso selecionar as águas em 2D, que é mais fácil aqui, ó. Peguei já 2 águas. Agora eu pego essas aqui. Vou com o botão direito do mouse e peço para associar um modelador. Na operação de subtração, eu teclo S e seleciono o meu volume. Pronto. Agora está tudo certo. Se eu quiser, eu posso adicionar outro modelador, criar outro modelador para esse pedaço aqui. Pena que o modelador não aparece em 2D, a gente tem que vir na vista em 3D para poder trabalhar com ele. Então agora o projeto está melhor. Espero que tenha sido bem útil esse vídeo. Muito obrigado.